Lembro-me de ouvir várias vezes a minha avó cantar a música Cartas de Amor, que na altura era cantada pela voz de Tony de Matos. E podes estar a perguntar-te, mas o que é que isso tem a ver com o programa? Bom, para hoje vamos falar sobre como escrever uma carta e não só. Já que as cartas têm a sua forma de serem escritas, elas indicam que quem as escreve tem algo de importante a dizer a quem elas estão destinadas. Por isso, convidámos Paulo Chaveiro para falar mais sobre o assunto. Ele, que já é uma voz conhecida aqui da RTM Portugal, por ser apresentador do programa Som do Livro. E, além disso, é também pastor da Ação Bíblica em Lisboa. E eu, sou Ana Margarida, e começa agora mais um Entre Linhas. Paulo, eu acredito que a canção do Tony de Matos não lhe seja desconhecida. E também não sei se já chegou a receber cartas de amor tanto como ele cantava. Não Mas, é tendo verdade. em conta o assunto que nós vamos tratar hoje, eu creio que o Paulo seja a pessoa mais indicada para falar até mesmo de outro Paulo, um apóstolo, que era especialista em escrever cartas. Mas antes de nós Uhum. partirmos mais para dentro desse assunto, o que é que nunca pode faltar numa carta? Boa pergunta. Obviamente, quem é o remetente, quem escreve a carta deve ser identificado numa carta, não é? Uhum. Também quem é o destinatário. Cartas muito genéricas podem não atingir ninguém. Então, as cartas normalmente são documentos personalizados, não é? De Uhum. alguém para alguém. E convém também ser situado no tempo, porque há cartas que de facto podem ser transversais no tempo, mas depois podem-se perder. E, obviamente, o conteúdo, o objetivo que Uhum. eu tenho ao escrever uma carta. Então, há várias razões para escrever cartas. Uhum. Por exemplo, essa citação do Tony de Matos eram cartas de amor e quem é que não as tem, não é? Exatamente. E no caso a despedida também é importante, não é? A forma como se Sem finaliza uma dúvida. carta. Yeah, yeah. Sem dúvida, obviamente. Por isso, o objetivo da carta vai determinar a forma como é que a pessoa se vai despedir. Se for uma carta de amor, tem que ser sempre romântica, né? Estamos neste mês dos namorados, as cartas. Eu não sei se a vossa geração ainda escreve cartas, agora é tudo SMS e Por outras acaso, coisas. por acaso era um assunto que eu estava prestes a trazer. Será que esse costume foi perdido? Porque na minha geração, bom, a malta nascida nos anos 90, que já cresceu depois com a internet, mesmo que ainda tenha aproveitado aquele tempo fora de casa, a brincar na rua, e não tão Uhum. agarrado aos telemóveis e tudo mais, a verdade é que nós crescemos com a tecnologia a avançar. Então eu acho que isso foi-se perdendo. O Paulo Eu sente a acho que mesma sim. coisa ou nem por isso? Eu acho que sim, que a malta foi perdendo esse hábito de escrever. Eu ainda sou do tempo, apesar de não ser muito velho, é bom dizer isso, mas ainda sou do tempo em que escrevi cartas de amor para a minha mulher e, obviamente, recebi algumas dela também. Essencialmente quando fui para a tropa, apesar de estar na tropa aqui em Lisboa, mas ela estava na Ericeira, a Ericeira era muito longe naquela altura. Mas graças a Deus deu resultado. Exatamente, funcionou, as cartas funcionaram ainda. Acha que isso também se perdeu um pouquinho, essa intencionalidade em comunicar? Eu acho que não, acho que a intencionalidade de se comunicar não. Acho que as pessoas hoje têm outros meios de comunicação, se calhar um pouco mais eficazes, porque a carta tinha esse fenómeno que a pessoa escrevia e passado quase uma semana é que o outro está a receber a comunicação, portanto, e muita Uhum. água passa debaixo de uma ponte numa semana. Hoje a comunicação é um pouco mais rápida, muito mais rápida, portanto é quase ao segundo, não é? Mas penso que a intencionalidade da comunicação não se perde. Acho que perde-se aqui sim, talvez, o cuidado ao escrever, porque uma coisa é tu Uhum. escreves uma carta que em suporte de papel vai ficar. Hoje em dia as pessoas acabam por dizer-se e a seguir dizem-se com outra comunicação quase em simultâneo, não é? A Uhum. comunicação mudou, sem dúvida alguma, com o fenómeno de termos meios de comunicação mais céleres para fazermos chegar as mensagens que queríamos, não é? E agora sim, falando mais acerca do Paulo, do apóstolo,
Ele que era um aficionado em escrever cartas, pelo menos o Novo Testamento é muito marcado pelas cartas dele. Ele é o principal motivo pelo qual nós temos um Novo Testamento tão composto. De que forma é que ele cumpria as regras de escrever uma carta? Paulo é um escritor bem complexo, não é? Até o apóstolo Pedro comenta os escritos de Paulo dizendo isso mesmo, não é? Que Paulo tinha escrita bastante complexa e trazia assuntos muito complexos na sua escrita. Mas, e já agora convém dizer que Paulo não é o maior escritor do Testamento. É curioso que, apesar de ele ter escrito tantas cartas, o maior escritor em quantidade é Lucas. Aqui está uma boa aula agora para mim também. Paulo tem um raciocínio muito complexo na sua escrita e quando a gente estuda a gramática das cartas de Paulo, percebe que ele vai desenvolvendo o raciocínio e depois entra noutro raciocínio e depois entra noutro raciocínio e às vezes estamos num quarto ou quinto raciocínio e depois ele lá volta à primeira ideia que ele queria transmitir e de facto depois torna-se muito desafiador as interpretações das cartas de Paulo. Mas ele tem digamos assim, dois tipos de cartas que ele escreve, as cartas às igrejas, como a Galácia, Éfeso, Filipenses, etc. E depois tem as cartas ditas pastorais, que ele escreve a Timóteo e Tito, são cartas muito mais personalizadas, com um cuidado pastoral diferente, porque no fundo são os seus pupilos, não é? São aqueles homens que ele estava a treinar para que exercessem de uma forma eficaz a continuação do apostolado dele. Então são cartas com um cariz muito mais personalizado. As cartas às igrejas são um pouco mais genéricas, mais gerais, são os princípios da doutrina, mais genéricas, inclusive algumas das cartas ele recomenda que sejam lidas noutras igrejas, como a igreja de Laodiceia, que não temos a carta que foi escrita a Laodiceia, mas Paulo recomenda que as cartas circulassem de forma a que as outras igrejas pudessem ter acesso, não é? A carta de Éfeso aos Efésios é uma delas, que ele pede que circule. Então, nesse sentido, ele tem de facto uma escrita muito complexa, mas segue obviamente o requisito de uma carta. Ele identifica-se no início da carta, faz a saudação, desenvolve o conteúdo e obviamente depois no fim acaba por concluir, não é, sempre as suas cartas com a saudação final e recomendando e dando saudações a várias pessoas em particular que ele conhecia pessoalmente, não é? Então é uma forma normal de Paulo escrever. E pode-se dizer que nós próprios somos cartas vivas? Como é que isso poderia ser explicado? Creio que é ele que usa assim essa expressão aos Coríntios, quando ele fala que nós somos essa carta aberta. E uma carta aberta... Estão aqui a ocorrer algumas ideias, porque infelizmente hoje em dia quando se lança cartas abertas às vezes é com más intenções para enfim, criar boatos ou coisas assim, mas Paulo ali quando se está a referir dessa questão é no sentido da transparência. Portanto, a carta aberta aqui era uma carta, e nós somos essa carta aberta, como ele diz, no sentido que nós não temos nada a esconder, pode ir aberta, toda a gente nos pode ler. Aqui é interessante também pensar nisso, quando ser transparente não é dizer tudo aquilo que eu penso, como dizia um autor, não sei exatamente quem é que disse isto, mas ele dizia, ser transparente não é dizer tudo aquilo que eu penso, mas eu pensar tudo aquilo que eu digo. Exatamente, é uma questão de bom senso. Porque às vezes nós pensamos que ser transparente é dizer tudo o que nos vem à cabeça, e dizer tudo o que nos vem à cabeça às vezes são erros graves, não é? Ser carta aberta não é isso. Carta aberta é eu de facto abrir o meu coração, poder partilhar aquilo que eu sou como pessoa, no entanto refletindo aquilo que eu sou, de forma a ser pedagógico para os outros, ser de facto um instrumento de encorajamento, ser alguém que apoia, que está presente, mas também não escondendo as minhas fragilidades, ser vulnerável. Acho que foi uma frase que veio muito à tona com esta pandemia toda, percebermos que somos vulneráveis. Nós afinal não somos super-heróis, não controlamos afinal muita coisa, ou eu diria mesmo nada, e ser esta carta aberta que Paulo fala isto, não é? Nós somos quem somos e não temos nada a esconder, não somos pessoas que enfim andam aqui com hipocrisias, que se distinguem claramente dos fariseus, nesse sentido.
Não temos um discurso e vivemos de outra forma. Somos cartas abertas, como ele diz, de facto. O Entre Linhas contou com a participação especial de Paulo Chaveiro e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.